sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Michel Aroca pra falar sobre Loki. Michel, último episódio de Loki, terminamos aí a primeira temporada da série, porque já tivemos a confirmação de uma segunda. Olha, Mikan, que alegria barra tristeza, né? Alegria, porque foi renovado, estamos agora muito felizes que teremos cobertura Mimikan de Loki em 2022, está confirmado. E triste, olha aí, porque encerramos a cobertura em 2021. Hoje, o último vídeo sobre Loki. Mas, ó, não necessariamente vai ser em 2022, né? A gente tá chutando aqui a data. Não, é que esperamos assim, que seja no que vem. Eu vi um comunicado, sabe quando eles têm os calendários? Que eles já vão começar a filmar a segunda temporada em janeiro de 22. Então, setembrão... Quem sabe aí. Setembro, outubro de 22, Verdade. Mas, ó, então, se você ainda não viu a cobertura Mimikan de Loki, tem vídeo sobre todos os episódios anteriores. Aqui no meu canal tem vídeo de review dos episódios. E hoje a gente vai fazer um pouco da temporada também, né, Michel? E aí, lá no canal Série Maníacos tem vídeos de teorias. Muitas teorias, especulações. Hoje a gente também vai especular. Porque não só a segunda temporada vai acontecer e a gente tem que falar sobre ela, a gente tem também uma revelação de um personagem muito importante que a gente vai discutir a importância dele no MCU, né? Exatamente. E eu fico muito feliz porque esses vídeos de teorias é legal que além de teorizar, a gente filosofa. Então o que significa a maçã? Que mentalidade é essa e tudo mais? Não se preocupe, nós vamos falar sobre isso lá no Série Maníacos. Exatamente. Como os nossos vídeos estreiam um em seguida do outro, se você tá aqui no chat ao vivo, primeiro comenta aí por todo o tempo sempre, né? Pra gente se despedir aí, comenta aí no chat. E assim que esse vídeo terminar, a gente corre lá pro vídeo do Michel pra participar do chat ao vivo dele. Vai estar linkado aqui na descrição, no link fixo no chat e tudo mais. Mas, Michel, vamos discutir esse episódio. Vamos lá. Spoilers a partir daqui, pessoal. Uma coisa que eu acho legal de destacar é que a cena logo no comecinho do episódio, né? Primeiro que o título da Marvel já é diferentão, né? Ele tem ali falas dos personagens e tal, que foi um pouquinho diferente do que rolou nos episódios anteriores. E também que ele mostra um momento ali espacial, que parece uma vibe meio Big Bang, Big Crunch, sabe? Me lembrou muito os túneis do Stargate também, que é meio que uma viagem, como se fosse um buraco de minhoca. Aí, aquele momentinho que a gente tá caminhando ali na linha do tempo, a gente vai ouvindo frases icônicas de personagens da Marvel. Sabe, aquilo é tão legal e depois dá uma misturada com frases icônicas de pessoas da Terra, né? Personalidades da Terra. Eles fizeram essa mescla entre a ficção e a realidade até a gente encontrar ali o castelo. Nós vamos falar sobre isso ainda, mas olha, foi muito legal. Essa montagem inicial é um capricho, um visual tão lindo, sabe? É tão legal saber que a gente tem esse nível de qualidade numa série de TV. Nossa, muito, muito bom. Eu gostei muito. E, aliás, eu queria fazer uma recomendação aqui pra vocês verem depois os nossos vídeos, que é um vídeo que eu passei pro Michel esses dias, de um físico, o Michio Kaku, falando sobre a física teórica aplicada no multiverso da Marvel. Então, é muito legal, porque várias coisas que a gente pensa, isso é tudo fantasia e tal, ele fala, não, na verdade, existe um embasamento pra isso aqui. Então, várias coisas que aparecem em Loki, até a própria questão do multiverso, das linhas temporais e tudo, pode ter um embasamento. Dá uma olhada depois, o vídeo é em inglês, mas quem puder vale muito a pena. E vamos falar desse castelo, Michel. A torrinha lá acesa. Velho esse castelo, né? Isso aí é antigão, né? Esse era pra ser desde que o tempo é tempo mesmo. E é legal que ele tem todas aquelas... Parece estar trincado, né? Eles estão entrando ali, parece que é como se fosse um espelho prestes a quebrar, algo que é velho e frágil ao mesmo tempo. Você nota que existe algo realmente especial ali. Tem um arzinho. Sabe quando você entra em biblioteca e você se sente forçado a falar baixinho? Tem aquele respeito? É a sensação que eu tive entrando ali naquele castelo. Falei, opa, isso aqui é importante. Isso aqui é milenar, né? E sabe uma coisa muito legal sobre o castelo? É que ele tem aquelas rachaduras e tal, que são meio brilhantes. Aquilo é referência a uma arte japonesa chamada kintsugi, que é basicamente quando uma peça de cerâmica, por exemplo, se quebra, ou de porcelana e tudo mais, você pode recuperar aquela peça usando fios de ouro, né? Você usa aí uns pedaços de ouro pra meio que remendar mesmo. E aí a peça fica ainda mais valiosa, porque ela tá com aquela coisa toda bonita, sabe? Você vê os veios ali, né, e tudo mais. E esse é um conceito que a Disney gosta, viu? Porque ela já usou no filme do Star Wars mais recente, né? Eles usaram na máscara do Kylo Ren, no Ascensão Skywalker. Eu até fiz um vídeo sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas eu acho bastante interessante porque eles gostam de usar o kintsugi como algo meio de
corrupção, assim, vamos dizer. Não corrupção de roubar dinheiro, mas de algo que tá sendo distorcido, né, e tudo mais. Então o Kylo Ren vai recuperar o mal, vai recuperar a máscara dele daquele jeito. E nesse caso a gente tem um castelo ali, além do tempo, que deve ter passado aí por vários desgastes e tal. E você tem esse cara que é um vilão, apesar da gente discutir os motivos dele e tal, ele é um vilão, né? E ele tá lá remendando esse castelo de um jeito muito bonito, né? Mas ainda de um jeito meio estranho. E tudo na estética desse cara tem isso, né? Tem até o tempad dele, que é meio diferentão, e ele tem os remendinhos de ouro lá, né? Não, isso que você falou é muito legal, porque realmente nota-se que a tecnologia dele é parecida com a da TVA, mas é como se fosse um pouco mais avançada, sabe? A tecnologia do TVA tem aquele gostinho meio analógico, sabe? Você vê lá os ícones em 8 bits, aquele processo longo de fazer o download e tal. E o dele é um negócio meio como se fosse uma realidade aumentada, mais física. Ele coloca ali a massinha, pá, não sei o quê, aí faz todo o teatrinho dele ali, é bem legal. E aí, falando na TVA, tem um jump scare nesse episódio que, meu Deus, que susto. Tem? Que é... Eu não notei Sim. qual. A Mrs. Minutes aparece no meio da tela. O susto que me deu, cara. Nossa. Olha, e você tinha razão. Mikan estava encasquetada com a Miss Minutes desde o começo. E ela tinha razão. Ali não vale nada esse brinquedinho aí, esse desenho. Pois é. E a Mrs. Minutes, eu acho que a gente pode discutir isso mais pra frente, assim, sobre ela. Mas ela tem uma espécie de devoção, assim, e ao mesmo tempo ela parece saber mais ainda do que a gente aprendeu nesse episódio. Verdade. Então a gente vai falar sobre ela mais pro final, assim, mas ela que tá lá meio que tentando os Locks, né? Tentando o Loki e a Sylvie. Ela vai, não, vocês podem voltar e pode matar o Thanos e não sei o quê. Você acha? Uma mentira isso aí. Ela faz uma oferta ali, né? Uma oferta irrecusável, que eles acabam recusando. Mas é muito estranho, porque eu fico pensando, e aí? E se eles tivessem aceitado? Porque não era esse o objetivo, sabe? O objetivo é que eles chegassem lá em cima, tivessem aquele diálogo, o que teria acontecido? Do que valeu aquela tentação da Miss Minutes, né? Já que a gente tá falando da Mrs. Minutes, vamos falar sobre ela rapidinho aqui então, né? Vamos voltar aqui pra TVA, né? Porque ela apareceu, deu um susto, e aí depois ela vai lá falar com a Ravonna na TVA. E aí, eu acho que a Mrs. Minutes dá a entender que ela sabe mais do que a gente aprendeu nesse episódio. Porque quando ela oferece o negócio lá pro Loki e pra Sylvie, eles falam, não, agora a gente que manda no nosso destino. Ela, com certeza. Tipo, senta lá, Cláudia. Vai lá. E isso contradiz um pouco a parte do final ali, que o cara fala, não, agora tá tudo, eu não sei mais o que acontece, vocês que vão decidir. Eu acho que isso já contradiz um pouco esse momento, né? Ou talvez ela estivesse falando só até o momento deles chegarem lá no Jonathan Majors, que a gente já vai aprofundar. Mas tem uma outra coisa que eu acho que indica que ela sabe mais. Que quando ela tá lá com a Ravonna tinha pedido arquivos em relação à criação da TVA, né? O começo lá dos tempos e tal. E a Mrs. Minutes baixou um negócio que não foi o que ela pediu. E ela disse assim, ele acha que seria mais útil. Eu acho que com essa frase, com esse diálogo, a gente tem a comprovação de que a Ravonna realmente não tá a par de tudo. Ela não tava ali de conchavo com o Kang, ela tem interesse em manter ali o controle e a burocracia, porque talvez ela enxergue o valor no TVA para a manutenção da linha sagrada, mas no final das contas ela sabe bem menos do que a gente achava, ou do que muitos achavam. Né? Isso, e aí fica aberto para a próxima temporada, para onde que ela foi, né? Ela fala lá pro Mobius que ela vai procurar o livre-arbítrio e tudo mais. Eu, assim, chutaria que quem mandou aquilo foi um outro Kang, entendeu? Eu acho que é outro Kang que tá falando com a Mrs. Minutes. Mas a gente pode debater mais sobre isso mais pra frente. Eu penso diferente, então. Você quer falar sobre isso agora ou depois? Ai, meu Deus. Acho que vamos falar sobre o Kang e aí a gente fala disso. Só pra concluir o negócio da TVA, o que tá rolando lá, né? O Mobius voltou pra lá, ele tinha assumido no episódio passado, pegou o portal lá, chegou, libertou a Agente B15, provavelmente. A Agente B15 viajou no tempo pro momento em que a Ravonna ainda era uma variante, estava lá de boa na escola, em que acho que ela era diretora, dava aula, ou era dona, não sei. E quando a B15 vai pra lá, os agentes da TVA vão tentar pegá-la, e ela quer o quê? Sim. Mostrar pra eles quem é a Ravonna de verdade. Meio que pra dizer assim, olha, se ela é uma variante, imagina vocês, meus queridos. É isso, né? Porque eles acreditam que eles foram criados pra trabalhar no TVA. Então, quando ele vê, o agente lá, ele vê a Ravonna como uma humana, uma professora que, na verdade, não foi criada no TVA, começa o despertar. E sabe algumas coisas bem legais? Primeiro que, assim,
aquela caneta que o Mobius fala, de onde é isso e tal, e que eles acham que é de outro agente, na verdade é da escola da Ravonna, né, que é a escola Franklin Roosevelt. E tem uma outra coisa bem interessante, que é quando elas estão lá, mostra um diploma na parede, e esse diploma tá no nome Rebecca Terminate, que é realmente um nome que a Ravonna usa nos quadrinhos. Ah, que legal. Easter eggzinho aí pros nerdões. Pois é, então, e aí a gente fica, né, se aquela é a versão original da Ravonna, talvez ela tenha recebido esse nome de Ravonna, ou quando ela começou a trabalhar na TVA, ou então em algum outro momento, quando ela encontrou o Kang em algum dos outros universos, sabe? Que ela não se lembra, ou essa versão dela não se lembra e tudo mais, mas a gente pode falar mais sobre isso, especular depois, né, Michel? Sim, claro. Não, porque realmente aqui abre espaço, né? A gente começa a se perguntar até onde foi, até onde vai, onde eles se encontraram, qual é o plano, sabia, não sabia. Aliás, acho que também fica claro que o nível de conhecimento da Ravonna era limitado. A gente chegou a se especular, mas peraí, ela tá em conchavo com Kang, não tá? Eu acho que agora a gente pode bater que não tava, que ela sabia bem menos do que muitos achavam. Isso, e agora a gente vê pra onde ela foi na segunda temporada, né? Acho que esse foi um dos maiores ganchos aí, Exato. né? Que ficaram perguntas a serem respondidas pra segunda temporada. Mas, Michel, vamos falar dele. Vamos falar de Jonathan Majors. Ai, que homem maravilhoso. O homem chegou. Olha, eu confesso que eu tomei, assim, um susto, um choque, mas um bom choque. Porque a gente estava aqui levantando a possibilidade, olha, tudo aponta para o Kang. As pistas de Loki nos dizem que o antagonista é o Kang. Mas a gente pirou em WandaVision com Mephisto. É diferente. Não tinha o tanto de pista em WandaVision para algum antagonista grandioso como tinha em Loki. A gente falou muito sobre isso nos vídeos de teorias. Só que ao mesmo tempo que eu realmente estava convencido que o Kang era o vilãozão da história, eu não achava que o Jonathan Majors iria aparecer em Loki, porque ele já está confirmado no próximo filme do Homem-Formiga. E meu raciocínio era o seguinte, eles não vão fazer a introdução do vilão mais importante da próxima fase do MCU numa série de TV. Eles não vão queimar essa introdução, essa apresentação no Disney Plus. Eles vão guardar pro cinema, sabe? Tem esse negócio ainda que o cinema ainda é mais grandioso, mais importante, e a Marvel tá meio que quebrando essa barreira. Ela tá dizendo, o filme é importante, mas tem que ficar de olho na série também. Tá tudo conectado. Pois é, e eu acho que essa é a chave, assim, para séries do Disney Plus fazerem sucesso e continuarem ganhando essa importância. Querendo ou não, elas são séries com orçamento gigante, com efeitos especiais comparados ao cinema, né? A gente sempre fala que elas são muito grandiosas e tudo mais. E a Marvel, pra ter um retorno desse investimento, ela tem que fazer as pessoas assinarem o streaming e verem a série. E pra isso, eu acho até que a gente comentou isso em algum dos vídeos anteriores. Ela tinha que entrar com tudo pra dizer, as séries vão ser importantes e essenciais para a construção do universo cinematográfico. Porque aí você não traz só as pessoas que vão ver porque gostam daquela determinada história. Você vai trazer os fãs que gostam de ver o universo cinematográfico e gostam de ver como uma obra se conecta com as outras, né? Aquela pessoa que vai ver o filme do Guardiões da Galáxia por causa de uma cena pós-créditos. Aí depois começa a gostar dos Guardiões da Galáxia. Mas foi por causa do universo primeiro. Então, a Disney fazendo isso, mostrando em Loki, olha, essa série vai introduzir uma das, talvez, principais tramas aí, pelo menos nos próximos 5, 10 anos, eles estão dizendo isso, eles estão dizendo, vejam as séries. Total, né? E eu acho que aqui a Marvel cria uma demanda ainda maior para os fãs do MCU. O compromisso de você ser um fã do universo cinematográfico da Marvel, do universo seriático, televisionável, televisível da Marvel, é muito maior. Pra nós, aqui eu e você, a galera que acompanha o seu canal, nós somos bolha. A gente assiste todos os filmes, assiste todas as séries e é um prazer. Mas muitas pessoas não acompanham todos os filmes da Marvel e muito menos acompanham as séries. E eu acho que a gente que tá assistindo tudo, tá devorando tudo, vai ser presenteado, tá tudo interligado. A gente notou também, tem até um exemplo recente com Viúva Negra, que tem conexão, referência com Falcão e Soldado Invernal. Porém, eu acho que a gente pode bater o martelo aqui e dizer que Loki é a série mais importante
da Marvel no Disney Plus até o momento. Não tô falando que é a melhor. Se a gente começar a parar, WandaVision talvez seja melhor. Mas em termos de importância, o fato de já estar garantido uma segunda temporada, algo que não aconteceu com as outras séries. WandaVision, inclusive, nem vai ter mais, já foi dito, é minissérie. A própria Elizabeth Olsen falou, não, tá bom, tô legal, acho que só uma temporada tá bom. Falcão e Soldado Invernal tem espaço para continuar, mas não está oficializado como Loki está. Sem falar que o lance de ter o Kang na série, como isso vai afetar vários filmes já anunciados, como isso vai afetar o próximo filme Doutor Estranho, o próximo Homem-Aranha, deixa muito claro que Loki é a série mais importante até agora. Com certeza. E a gente vê que todos os próximos filmes aí, quase, né, vão ter essa temática de multiverso. Tem aí, o próximo Homem-Aranha tá super secreto aí, ninguém revela muita coisa, mas já parece que vai ter o multiverso, né, vai ter o Aranhaverso ali dentro. Secreto, né, porque tá vazando um monte de coisa. Exato. Mas assim, aquela coisa que eles não podiam falar tanto antes da gente ter essa explosão toda em Loki. A gente dependia desses eventos pra poder falar mais a respeito do filme do Doutor Estranho, pra poder falar mais a respeito do Homem-Aranha. Então, realmente, eu achei que foi um passo muito legal a Marvel ter feito isso. E de um jeito que eu achei mais legal ainda, porque eles estão trazendo o vilão, mas eles não estão trazendo o mesmo vilão. É uma variante dele, teoricamente, né? O Jonathan Majors que a gente vê aqui em Loki não vai ser o mesmo Jonathan Majors que a gente vai ver nos próximos filmes. Porque já ficou estabelecido que esse vilão tem muitas versões de si mesmo, algumas mais guerreiras, algumas mais conquistadoras, algumas mais de boas, e ele é só uma delas. E ele morreu. Isso é muito interessante. Aqui a gente precisa exaltar um homem chamado Jonathan Majors, porque nesses poucos minutos do season finale de Loki, o que ele entregou da forma debochada, sarcástica, carismática, não é aquele maniqueísmo, não é aquele vilão mauzão que quer destruir e conquistar o mundo, não é isso. Na cabeça dele existe uma outra mentalidade por trás, que é, inclusive, o principal tema do vídeo de teorias lá do Série Maníacos. E ele é muito bom, sabe? O trabalho que ele já havia feito em Lovecraft Country, se você não assistiu Lovecraft Country, vai assistir sem medo. Pelo amor, veja. O elenco inteiro é muito bom, mas como ele é um dos principais, existe muito peso na atuação dele, é sensacional. Destacamento Blood, tudo que esse homem tá fazendo é muito caprichado, e eu acho que esse é o papel que vai apresentar Jonathan Majors para o mundo, né? Quem ainda não conhecia, Marvel tem esse poder, né, de catapultar carreiras. E ele sendo o próximo grande antagonista da nova fase da Marvel, todo mundo vai conhecer esse cara, e que bom, porque ele merece, que ele é excelente ator. Com certeza. E eu queria aqui expressar minha revolta. Vou colocar aqui #RestoreTheMishaverse, porque a HBO cancelou Lovecraft Country depois da primeira temporada, que é uma história que se encerra nela mesma, mas tinha possibilidade de uma segunda com outra história, tava em desenvolvimento e tal, e foi cancelada. Aí agora a série recebeu 18, sei lá, indicações pro Emmy. Todos os atores quase foram indicados. E aí o quê? A gente fica chupando o dedo com o que poderia vir pela frente, não é mesmo? Isso é muito triste, né? Infelizmente não tem nem como voltar atrás, né? Porque a Misha Green já fechou agora um acordo com a Apple. Foi pro concorrente da HBO. Então agora lascou, não tem nem o que fazer mesmo. Pois é. Mas só queria expressar aqui a minha revolta, tá? Pelo menos a gente consegue continuar vendo Jonathan Majors em Loki, e agora provavelmente pela próxima década aí no universo cinematográfico da Marvel. E vamos falar então sobre o tal do He Who Remains, que é essa variante que tá no castelo. O Michel já tinha cantado essa bola no vídeo de teorias da semana passada, né? Então, um ponto pra você, Michel. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Quando a Miss Minutes fala He Who Remains, eu falei, yes! Porque assim, ali foi um joguinho de detetive, sabe? Detetive e o jogo de tabuleiro. A gente falou He Who Remains na torre do castelo. A gente foi muito específico de quem e onde. E rolou certinho. Nossa, é verdade. Eu achei muito legal isso. E aí, assim, rola uma coisa bem interessante, porque o He Who Remains, ele é um personagem meio diferente nos quadrinhos, né? Mas eu gostei como eles meio que mesclaram, assim. Eu vi algumas pessoas falando que essa identidade parecia muito mais com o Immortus, né? Que a gente já vai comentar a respeito dele e tal. Só que, assim, só uma coisa que eu acho legal dizer é que ele diz ter conhecimento de tudo no tempo. Ele tem até as falas impressas ali, que nem as que o Loki teve que assinar quando ele chegou na TVA, né? E ele fala, né, que o Loki e a Sylvie era pra eles dois chegarem ali. Isso dá umas implicações muito interessantes. Por exemplo, o Thanos
era pra acontecer. A missão dos Vingadores voltarem no tempo era pra acontecer. Como a própria TVA falou, né? Que o Loki até fala, né? Ah, mas os Vingadores voltam no tempo e ninguém foi atrás deles. E eles falam, não, mas isso era pra acontecer. Então, ele diz, né, que ele pavimentou toda a estrada. E o Loki e a Sylvie só andaram casualmente ali por ela. Certo. Ou seja, cadê o livre-arbítrio, não é mesmo? E essa é a grande questão da Sylvie, principalmente. Ela é indignada com a falta de livre-arbítrio, com a falta de liberdade. É um negócio que ela realmente não quer abrir mão. Ela está disposta a ter o caos cósmico ao invés de ordem só para ela ter liberdade. Né? É um negócio que é a missão da vida dela. Desde que ela foi podada da linha do tempo dela, ela cresceu pensando nisso. Então, e aí acho legal a gente dizer que na série não usaram nenhuma vez a palavra Kang, tá? Esse nome a gente tá trazendo, ele é chamado aí de He Who Remains, mas ele fala, né? Ah, eu já tive muitos nomes. O que é exatamente o que o Kang diria, porque nos quadrinhos é, assim, impressionante a quantidade de nomes, de codinomes, de títulos que ele tem, porque é um personagem que ele existe de, sei lá, trocentas formas, de várias idades, em vários períodos do tempo, tem vezes que um luta contra o outro, um se alia ao outro. É assim, é caótico o negócio. E eu já disse assim até pro Load, pra ele me passar uma lista de quadrinhos que tem o Kang, porque é um vilão que eu não tô acostumada e, cara, é muita identidade, é muita coisa, muito louco acontecendo. Não, a gente tá chamando ele de Kang pra facilitar, né? Ele até fala do Conquistador, né? Porque ele usa um dos apelidinhos, né? Que é Kang ou Conquistador, e ele fala do Conquistador. Então, só pra facilitar, vamos referir a ele a Kang. Não, e a própria backstory que ele coloca lá é a backstory do Kang, né? Então ele fala, tem uma variante minha no século 31, que é exatamente o século que é a origem do Nathaniel Richards, que é o personagem que se torna o Kang nos quadrinhos. Então, assim, é o mesmo personagem ali. Ele só não usou o nome Kang ainda, que eu acho que eles estão guardando esse nome pros filmes, entendeu? E assim, só um parêntese, sim, o Nathaniel Richards é o pai do Reed Richards, tá? Então, só pra ficar jogar esse detalhe aí. É que da mesma forma que o Kang também tem várias histórias em terras diferentes, o Nathaniel Richards também tem diferentes histórias e uma delas ele é o Kang, né? Mas isso a gente fala depois. Tem muitas coisas, tem uma hora que ele tá nos Jovens Vingadores, uma versão jovem dele. Assim, é uma loucura, é muito doido. E o que o Jonathan Majors conta aí nessa versão dele, He Who Remains, é que ele fala, todas as variantes foram descobrindo meio que na mesma época, né? Cada uma à sua maneira. E elas começaram a entrar em contato umas com as outras. Elas descobriram que existiam aí os outros universos, né? E começaram a entrar em contato. Teve uma certa diplomacia e tudo mais. Só que tinha algumas dessas variantes que queriam conquistar as outras realidades, queriam conquistar os outros universos. E aí que surge o negócio do Kang o Conquistador e tal, que deu a maior treta. Mas aí eu acho muito legal que a historinha que conta lá do começo da TVA, o começo dela é verdade. Tinha realmente uma guerra entre o multiverso e tudo foi corrigido, né, teoricamente, né, corrigido pra virar a linha do tempo sagrada. Só que quem fez isso não foram os Guardiões do Tempo. Foi o próprio He Who Remains, né? O próprio Kang, que controlou o Alioth, aquele ser que o Loki e a Sylvie dominaram no episódio passado. Ele estava sendo controlado pelo Kang pra isolar essas outras realidades, né? Pra ele manter só uma linha do tempo. O que eu entendi é isso, né? Que ele controlou o Alioth ou, de alguma forma, colheu ali o poder dele e usou o poder do Alioth de devorar espaço e tempo para apagar tudo que não era a linha dele e, de certa forma, manter a paz, né? Então ele enxerga isso aí como o bem maior, o mal maior, talvez, sabe? Não importa que não tem livre-arbítrio, pelo menos tem paz. E uma coisa que eu acho interessante é que ele usa a palavra isolar a linha do tempo. Então, isso pode abrir algumas possibilidades. Você pode ter, ou ele deletou tudo que tinha ao redor, sabe? E aí só existe essa linha do tempo e aí ele impede que ela se ramifique. Ou então, ele pegou todo aquele caos que a gente viu no começo do episódio, inclusive, né? 2 bolotas ali. Podem ser 2 realidades, né? Uma delas caótica, que a gente não vê exatamente o que tem dentro dela, e outra que a gente vê a linha do tempo toda bonitinha. Então ele pode ter simplesmente isolado essa outra realidade, que aí tem só a linha do tempo dele, e aí ele não permite que modifique. De qualquer forma, existindo essa outra realidade com um monte de linhas, ou só existindo a dele, ele mesmo assim vai podar muitas realidades. Ele vai podar qualquer ramificação usando a TVA, que ele criou exatamente pra isso, né? Exatamente
exatamente para impedir que surjam outras versões do mundo dele e outras variantes dele mesmo. Ou seja, para prevenir essa guerra, ele previne que os conquistadores nunca existam. Complicado, hein? Isso aí é muito interessante, porque é um pouco decisivo demais, ele tá com muito poder, mas ao mesmo tempo, se ele não fizer isso, será que é pior? Será que a guerra do multiverso é pior? Será que compensa? Sabe? É muito legal esses pensamentos que eles começam a levantar pra gente. Sim, e aí acho que a gente vai falar mais sobre isso no seu vídeo, né, Michel? Sobre o dilema moral disso. Mas eu vi um comentário na internet que eu já queria jogar aqui e as pessoas discutem nos comentários. Você preferiria que houvesse a possibilidade de uma terceira guerra mundial ou que só existisse um país no mundo inteiro? Caramba, hein? É meio que isso, né? É verdade, difícil, né? Caramba. Talvez a possibilidade de uma terceira guerra mundial fosse menos pior do que exterminar absolutamente todo o resto, não é mesmo? Mas a gente vai falar mais no vídeo do Michel daqui a pouquinho, vai. Verdade, só uma coisa em relação aos quadrinhos, né? O próprio Kang, He Who Remains e tal, ele fala, vocês me acham mal? Espera até conhecerem as minhas variantes. E uma coisa que a gente vê nos quadrinhos é que realmente existem várias versões desse Kang, mas eu achei legal que ele lembra um pouco a versão Imortus, que é meio que uma versão mais do futuro, mais sábia, que trabalha muito com essa coisa de manipular as linhas do tempo e querer que só uma coisa certinha aconteça e tal. Até no visual um pouco ele lembra. Ele tem a capa roxa, que o Immortus também tem, e ele tem esse círculo dourado assim no peito, que aparece com o Immortus também. Então eu acho que rolou essa inspiração na hora de fazer esse personagem. Eles juntaram talvez o He Who Remains com o Immortus, sabe? Eu concordo. Inclusive, né, a história do Immortus é muito interessante porque nessa versão realmente existiram os Guardiões do Tempo, eles não eram robôs como na série, e eles fazem um acordo com o Kang. Falou, ao invés de você conquistar o tempo, defenda o tempo. E se você fizer isso, em troca nós vamos te dar imortalidade. Então eles fizeram essa mistureba todinha na série. E até é um pouco interessante que tem um momento em que o He Who Remains, ele fala, né? Agora eu não sei mais o que acontece. A gente passou do período que eu conheço. E eu fico pensando se esse não seria o fim da imortalidade dele. Se não seria o fim do reinado, sabe? Porque ele fala que ele é muito mais velho do que ele parece. Então será que ele já ia morrer de qualquer jeito? Legal, né? Talvez seja isso. Talvez ele tenha recebido esse dom com certo limite. E ali, quando passa esse limite, porque ele sente isso, né? Fala, opa, acabamos de passar o limite. Legal, eu gostei dessa teoria. De qualquer forma, fica aí a decisão entre Loki e Sylvie se matam ou não esse cara. Se ele tá mentindo ou não, ninguém sabe o que vai acontecer. E você gostou, Michel, do chip? Mas assim, foi um chip da sacanagem, né? A Sylvie deu o beijinho ali só pra pegar o reloginho maroto e fazer o que ela queria fazer. Então não sei se eu considero aquele beijinho legítimo não, viu? Assim, da parte do Loki acho que foi, mas dela não sei, né? Isso. Eu acho que a confiança dela no Loki já tinha ruído até aquele momento, né? Porque ela achou que o Loki tava querendo se aliar ao Kang pra reinar, né? Então assim, no fim das contas é tudo isso que você queria mesmo. Você queria dominar a TVA de qualquer forma, né? Ela sente uma decepção, não a culpo, né? Porque eu também fiquei em dúvida. Peraí, será que o Loki tá querendo ser altruísta ou ele tá querendo ter o trono dele, né? Eu também fiquei nessa dúvida. Mesmo ele dizendo que não tem trono, não é isso que eu quero, não sei o que lá. Ele mesmo diz, você não confia e eu não posso ser confiável. Então lascou. É difícil, né? Que nem aquela história lá do menino e do lobo. Ele ficava gritando, e quando ele fala de verdade, ninguém acredita nele. O Loki é meio que assim, ele trai tanto que quando ele vai ser sincero, existe a possibilidade de que ele não seja, né? E eu acho que foi assim, apesar de ter doído no meu coração, tipo, essa mágoa entre os dois, eu acho que foi um final apropriado, sabe? Querendo ou não, apesar deles terem construído uma confiança em relação ao outro, ainda é uma coisa muito frágil. Então eu acho que foi legal, assim, no primeiro grande desafio, ela ter se quebrado. Quem sabe eles consigam recuperar aí no futuro, né? E aí a Sylvie vai e mata o Jonathan Majors. E ele fala, te vejo depois, vou reencarnar, dane-se. E tudo explode, basicamente, né? O caos. É o caos. Aí começam as ramificações da linha do tempo, ramificação em cima de ramificação, aí vira uma bagunça. Me lembrou até um pulmão, assim, sai cheio de veias capilares, tudo fininho, tanta coisa que tinha. Mas aí a gente retoma aquela conversa de para onde a Ravonna foi. Eu acho que aquela versão ali do Kang estava pouco se lixando se ia morrer ou não, porque ele já tinha o plano B. E o plano B foi quando ele mandou lá os arquivos para Ravonna, ele mesmo, não outra versão, instruindo ela a voltar no tempo
e meio que modificar a origem da TVA com ele já sendo o mestre por trás de tudo, não tendo Guardiões do Tempo, e é por isso que aparece aquela estátua dele no final, porque ali ela já foi a Ravonna modificando a TVA, ordenada pelaquela versão do Kang. Então, pra ele não fazia diferença morrer ali. Já ia mudar tudo lá na outra linha, sabe? Foi o que eu imaginei. Cara, eu não sei, eu fico pensando que, assim, às vezes nem precisa ser a mesma versão dele, sabe? Mas ele sabe que as outras versões dele, as outras variantes, se apaixonam pela Ravonna, sabe? A gente tem aí um relacionamento deles em versões variantes. E aí ele chega, bom, vou mandar essas coisas pra Ravonna pra mandar conhecimento pra ela. E eu acho que, assim como ele fala que o caminho tá traçado pra todas as coisas que aconteceram, eu acho que também tava traçada a morte dele. Seja pra que ele continue de alguma forma, né? Vai recuperar antes da morte dele, alguma coisa assim. Mas pode ser também pra que outro Kang domine. Eu acho que ele tá meio assim. Eu não sei se ele tá totalmente contra as outras variantes também, assim. E outra, né? Pode ser também uma questão de loop temporal. Porque ele fala, não importa o que aconteça, talvez eu volte aqui nessa cadeira, sabe? Então, talvez aquele ali seja um momento do fim e do começo de um loop, sabe? Uma coisa meio dark. Pois é, então a gente pode ficar especulando aqui trocentos anos sobre isso, porque tem muita coisa legal. Mas só pra gente concluir o que rolou na TVA, né? Quando a Sylvie mandou o Loki de volta no portal, ele aparece na TVA, e aí eu acho que a série faz uma coisa da edição muito legal, porque ele aparece na salinha, aí a gente tem o Mobius e a B15 falando, agora não tem como voltar atrás. Então a gente presume que são os nossos, né? Que eles estão ali, beleza, deu certo, Loki e a Sylvie deram o livre-arbítrio pra todo mundo, tudo voltou ao normal. Só que aí, quando o Loki vai tentar falar com eles, a gente descobre que ele não tá no mesmo lugar que o nosso Mobius, que a nossa B15. Ele tá falando com outros, né? Com outras versões, variantes deles. Muito triste, né? Porque ou é isso, ou são outras versões, ou realmente houve uma mudança no tempo. Pode ser ali, é o mesmo lugar. O que eu interpretei foi isso, foi que a Ravonna voltou no tempo e mudou tudo. Sabe? Não que ali são outras versões, mas tem essas duas possibilidades, eu acho. Então, mas é que quando a gente fala dessa forma que tá rolando na série, você tem ramificações. Então, quando você muda alguma coisa no tempo, você cria versões que se ramificam. Você não muda num loop temporal, que nem foi o que aconteceu no Ultimato. Sim, né? Exato. Essa é a regra, né, que eles colocaram. Mas por algum motivo eu tô achando que estão roubando, estão trapaceando aqui, sabe? Estão fazendo a linha sagrada do tempo em cada ramificação. É isso. E é muito triste, né? Porque, perdemos a amizade, toda aquela broderagem do Mobius e do Loki, eles iam fugir juntos de jet ski rumo ao pôr do sol, perdemos tudo isso, tem que reconstruir tudo isso, essa amizade de novo, que tristeza. Tristeza, não é mesmo? Não, mas temos esperança, Michel. Segunda temporada vem aí. Tem uma coisa mais triste ainda, que eu estou indignado que não houve ali uma interação entre a B15 e o Kang, né? Pra ter um reunion de Lovecraft Country. Verdade. Mas quem sabe na próxima temporada, até porque a gente viu ali a coisa, mas assim, o choque do final dessa cena não é só nem o Mobius não reconhecer o Loki e tal, mas que no lugar das estátuas que a gente tinha dos Guardiões do Tempo, agora a gente tem uma estátua de quem? Kang. De quem? Kang. Filho do Kang. Isso é bem legal, porque lembra que eu falei da roupa que o Jonathan Majors estava usando, que era mais a vibe do Immortus com a capinha? Sim. Nessa estátua você vê que a roupa é diferente. É uma roupa que lembra a fantasia do Kang nos quadrinhos, que é uma com essa placa no peitoral, assim, que ele tem, é tipo um adorno, assim, ele só não tá com o capacete, mas ele tá com essa roupa bem parecida com a do Kang nos quadrinhos. Verdade. Então já dá pra presumir que é o Kang, o Conquistador. Ou seja, Michel, ferrou. Temos aí o novo grande vilão do MCU. Por enquanto só em estátua, né? Porque a gente só tinha visto uma variante dele. E eu tô doida pra essa segunda temporada. Eu gostei de Loki. Eu acho que é uma série que me lembrou muito Doctor Who em vários aspectos. Mas tendo essa interação com o universo Marvel, eu acho que vai ser bem legal, assim, ver como que as coisas vão ser extrapoladas, sabe? Sim. Não, eu concordo com você. Eu acho que o balanço final é muito positivo. Eu me diverti, me emocionei, piramos em teoria, piramos com easter egg, piramos com referência. É visualmente deslumbrante. Eu amo a música de Loki. Eu fico cantando. Nossa, sim. Fico o dia inteiro. É muito bom. Sim. Eu também acho que o trabalho da trilha sonora foi excepcional. Eu acho que o elenco tá muito bom também. Todo mundo tá de parabéns ali. Ainda mais com a adição do Jonathan Majors no final, assim. Mas todos eles já estavam brilhando super antes. Eu gostei muito das possibilidades que essa série trouxe. Ela enriquece muito o universo cinematográfico da Marvel. E eu tô ansiosa pra ver o que vem por aí. Começando por What If, né? Que vai ser, muito provavelmente, uma consequência direta
completa do que aconteceu aqui. Olha, essa animação, o What If, eu tô tão empolgado. Quando eu vi esse trailer mais recente, eu falei, uau, isso vai ser a melhor coisa que eles lançaram até agora. Vai ser melhor que Loki, vai ser melhor que WandaVision. Eu tô muito empolgado e a pergunta que fica no multiverso é, teremos cobertura mimicando Será? de What If? Vamos ver se o He Who Remains planejou isso pro nosso futuro. Está Mas eu acho que pavimentado. vocês podem influenciar isso se vocês comentarem aí embaixo. Queremos cobertura de What If. Aí a gente vai saber se vocês querem mesmo, né? Mas enquanto isso, queria agradecer a todos vocês que acompanharam a gente nessas últimas 6 semanas e direcionar todo esse público que está aí vendo pro canal do Michel, que agora a gente vai filosofar sobre o Kang, sobre o propósito do He Who Remains e tudo mais. Então, ó, muito obrigada, Mimi, por ter me acompanhado nessa jornada. Vamos continuar a nossa conversa. Sempre, Mikan. Eu adoro, eu sou fã, que alegria. Beijão pra todo mundo que desse canal maravilhoso, que 6 semanas deliciosas tivemos. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esse vídeo vai chamar Amor de Kang mesmo? Vai ter coragem?